na tribuna, Felipe Germermaier. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, apesar do adiantado do horário, eu não poderia deixar de vir à tribuna me manifestar hoje. Agradeço a nossa líder do MDB, a vereadora Gladys, pela cedência do espaço. Porque eu trago uma nota aqui da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo, a Ampitur, uma das entidades mais reconhecidas na área do turismo, até para repudiar uma atitude ou contestar uma atitude do governo federal, especificamente do Ministério das Relações Exteriores, porque, na minha visão, não se faz diplomacia com revanchismo. E nos últimos dias aí o Ministério anunciou a exigência de vistos para turistas de 4 países: Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. Ora, se esses países exigem visto dos brasileiros para ingressarem nos seus países, no seu território, não é tendo a mesma atitude errada que nós vamos solucionar o problema. Não se atrai turistas dificultando a entrada dos mesmos. Não tem como. E mais, vereador Zanquim, nós não devemos reduzir os esforços diplomáticos simplesmente fazendo a mesma atitude errada dos outros. Por que não usar de diplomacia e convencer e mostrar a quantidade de turistas brasileiros que podem ingressar ou que ingressam na Austrália? A vereadora Tati residiu lá por um tempo, no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão. O quanto isso pode representar. E eu gosto muito de usar dados científicos, inclusive. Até porque a gente está falando aqui de uma entidade que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Turismo, que é a Ampitur, uma entidade muito séria e que se posicionou contrária a essa medida do governo federal, do Ministério das Relações Exteriores. Existem estudos, inclusive na nota da Ampitur, eles apontam 4 artigos científicos demonstrando o quanto nós podemos perder de entrada de recursos no país com essa exigência de vistos para esses 4 países que nós não temos nenhuma relação estremecida, que nós não temos nenhum problema maior que possa fazer o impedimento de que esses turistas, e repito aqui, da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos e do Japão, ingressem no Brasil. Foi feito um estudo, e até vou citar aqui o nome do professor, porque eu acho que é justo a gente reconhecer quem pesquisa, quem estuda e quem vai atrás de informação, do professor Glauber Eduardo de Oliveira Santos, professor de Economia e Administração do Turismo da USP, onde ele aponta que, resumindo aqui o artigo dele, depois quem quiser eu posso emprestar, que ele fez um estudo de pesquisadores da Universidade de Michigan que analisou fluxos turísticos internacionais de 124 países ao longo de 14 anos e constatou que o efeito da dispensa de vistos é positiva. Segundo a pesquisa, fluxos turísticos isentos de vistos são até 120% maiores do que aqueles em que o documento é exigido. Ele fez um cálculo aproximado do que o Brasil pode ter perdido no período em que estavam isentos esses vistos desses 4 países, que gira nesse período, eu não tenho aqui agora o tempo, mas são meses de estudo, não chega nem um ano esse cálculo, que a isenção de visto, segundo o professor Glauber, poderia ter gerado receitas de até 800 milhões de reais anuais em turismo com esses 4 países que agora está sendo feita a exigência do visto.
Então, eu faço questão de trazer essa informação e, obviamente, que a nota da Amptur ela traz muito mais informações, inclusive dizendo que o incentivo ao turismo não cabe somente à isenção do visto, né? São vários fatores que acabam convidando pessoas do mundo inteiro que venham visitar o Brasil, entre elas a segurança pública, qualidade de serviços, infraestrutura, preservação do meio ambiente, respeito a quem pensa diferente. Sim, são vários fatores, mas que a exigência de vistos vai gerar, ou nós não vamos deixar de arrecadar nesse período em torno de 800 milhões de reais anuais em turismo. Vereador Zanquim, seu à parte. Vereador Felipe, parabéns pelo tema. Eu estou um pouco confuso porque eu tenho escutado uma frase que o amor venceu. Seguido eu escuto o amor venceu. E dentro do seu assunto, essa semana, o senhor presidente disse assim, para mim só vai estar bem quando eu ferrar, para não usar a palavra que ele usou, esse Moro. Outra frase nessa mesma entrevista, eu estou aqui para me vingar dessa gente. Me parece que nós não estamos vivendo o amor. Então, né, trazendo a sua pauta do seu assunto, nós não estamos em guerra com esses países, nós não temos problemas diplomáticos com esses países. O senhor traz números aqui de um economista, professor, como eu, de 800 milhões anuais, é isso que estamos perdendo. Então, se é um país que há conflito, se são países que têm problema, ok, mas eu não vejo uma justificativa econômica e financeira para que isso aconteça. E eu vejo nas trincheiras da luta do turismo, que o senhor é um que batalha tanto, ao invés de facilitar, nós estamos dificultando, né? Então, me solidarizo com a sua luta aí, mas me parece que o amor não está vencendo, não. Pois é, vereador Zanquim, e inclusive ele fez um cálculo, esse professor da USP, dizendo que 8 meses em que a isenção de vistos teve condições de mostrar resultados antes da Covid, os 4 países isentados enviaram ao Brasil quase 80 mil turistas a mais do que o previsto. Então, nós estamos dizendo não para uma média aí de 80 mil turistas de 4 países que, convenhamos, tem uma condição financeira bem interessante da sua população, de vir aqui e deixar um valor considerável, né, nas mais variadas atrações turísticas que tem o Brasil, inclusive eventos. Né? Inclusive eventos, porque a gente sabe o quanto... Vou dar um exemplo só aqui, né, professor Zanquim? A gente sabe o quanto os japoneses são fanáticos por Fórmula 1 e o quanto eles acompanham a Fórmula 1 no mundo inteiro. Né? E viriam ao Brasil assistir. Né? Inclusive, o maior ídolo deles é o Ayrton Senna. Né? Então, dando um exemplo. Até porque nós estamos aqui lidando com 2 países que serão sede da próxima Copa do Mundo, que é os Estados Unidos e Canadá junto com o México. Né? E a Copa do Mundo de futebol feminino, que será na Nova Zelândia e Austrália, está aqui também. Então, são vários fatores que atrapalham nesse momento. E eu quero ler o final da nota da Amptur aqui, para deixar muito bem claro o posicionamento deles. Eles dizem o seguinte, essa é a parte final da nota. A Amptur acredita que a isenção unilateral de vistos oferecida pelo Brasil a esses países não deve reduzir os esforços diplomáticos para facilitar a entrada de brasileiros nos países em questão. Esses diálogos devem continuar nos espaços específicos da diplomacia brasileira, notadamente com longa história de posições harmoniosas e de profundo debate dos grandes temas mundiais. Ademais, a iniciativa brasileira de isentar de visto cidadãos estrangeiros reforça a cultura brasileira de hospitalidade, acolhimento, liberdade e isonomia entre pessoas, independentemente de sua origem. São Paulo, 21 de março de 2023, então, há 2 dias atrás. Então, para concluir, senhor presidente, eu reforço aqui a nota da Amptur, concordo com a Amptur, é uma entidade isenta, idônea e que é grande referência na pesquisa de pós-graduação em turismo no país e que vem aqui, de uma forma oficial, se posicionar contra a exigência de vistos aos turistas que viriam da Austrália,
do Canadá, dos Estados Unidos e do Japão, impactando negativamente o turismo no Brasil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Em declaração de líder, a bancada do PS.